Hoje vamos falar sobre impostos diferidos. É uma matéria de contabilidade e fiscalidade. E fiscalidade porque impostos diferidos está relacionado com o IRC, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas. Mas o que é que são estes impostos diferidos? Os impostos diferidos representam impostos, neste caso IRC, que a empresa vai pagar ou recuperar no futuro devido a diferenças temporais entre as regras da contabilidade e as regras fiscais. Ou seja, as empresas seguem princípios contabilísticos, seguem normas de contabilidade, que nem sempre coincidem temporalmente com as regras fiscais. E esta divergência temporal origina os chamados impostos diferidos. Então, nós podemos ter ativos por impostos diferidos ou passivos por impostos diferidos. Ativos por impostos diferidos são valores de IRC que a empresa virá a recuperar no futuro. E surgem quando a empresa paga mais imposto hoje do que deveria, segundo a contabilidade, e no futuro pagará menos imposto porque poderá deduzir certos encargos. Os passivos por impostos diferidos são aqueles valores que a empresa vai pagar no futuro e surgem quando a empresa paga menos imposto hoje do que deveria, segundo a contabilidade, e no futuro pagará mais imposto porque já usufruiu de certas deduções. Mas para melhor ilustrarmos isto, vejamos o seguinte esquema. Na contabilidade, nós reconhecemos os rendimentos e os gastos. A diferença entre rendimentos e gastos é o resultado contabilístico. Isto figura na chamada demonstração dos resultados, que nos serve para apresentar o elenco de rendimentos e de gastos de um período, do período, e diferenças entre rendimentos e gastos, resultados contabilísticos. E isto é na base das regras da contabilidade e, como referi, tem impacto na demonstração dos resultados e como o resultado líquido do período liga ao balanço na área do capital próprio, terá também impacto no balanço no capital próprio da empresa. Agora, quando se determina o resultado contabilístico da empresa de acordo com as regras da contabilidade, vamos ter de fazer agora um percurso de forma a fazer uma passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Porque, na verdade, o imposto incide sobre o resultado fiscal e não sobre o resultado contabilístico. Porque há determinadas regras que vamos ter agora que aplicar, mas numa perspectiva fiscal. Determinados gastos não são fiscalmente aceites, outros até o são e têm direito a majorações, como acontece com determinados benefícios fiscais. Nós temos de fazer uma série de correções fiscais que se fazem no modelo 22 e, muito concretamente, há um quadro importante no modelo 22 onde temos as chamadas variações patrimoniais que podem ser positivas ou negativas, os ajustamentos fiscais que podem vir a crescer ou a deduzir e, portanto, este elenco de correções fiscais, isto consta do quadro 7 da declaração modelo 22, permite-nos traçar o caminho do resultado contabilístico até ao resultado fiscal. Ou seja, o resultado fiscal, quando positivo, traduz-se em lucro tributável, quando negativo, em prejuízo fiscal. Portanto, estamos a ver que resultado contabilístico é diferente de resultado fiscal devido à incorporação das regras fiscais. E como é diferente, surgem diferenças. E essas diferenças, elas, por sua vez, podem ser diferenças permanentes que não têm impacto ao nível de impostos diferidos. Exemplificando, uma empresa contabiliza uma multa.
A multa entra nos gastos do período na perspectiva contabilística, provoca diminuição do resultado contabilístico. Fiscalmente, essa multa não é aceite. E como não é aceite na perspectiva fiscal, vai ocorrer um ajustamento fiscal a crescer, na tal declaração modelo 22, quadro 7, mas ficamos-nos por aqui, porque não há como vir a recuperar essa quantia de imposto que vamos ter de pagar a mais. E, portanto, não influencia os impostos diferidos, a diferença é permanente. Todavia, existem as chamadas diferenças temporárias, e estas sim, estas influenciam os impostos diferidos para aquelas entidades que podem utilizar esta metodologia, esta mecânica. As diferenças temporárias, elas podem ser tributáveis ou podem ser dedutíveis. Tributáveis é aquela situação onde vamos utilizar passivos por impostos diferidos. Porque a empresa paga menos imposto hoje do que deveria, segundo as regras da contabilidade, mas no futuro poderá pagar mais imposto, ou pagará mais imposto, porque já usufruiu de certas deduções e, portanto, vamos reconhecer estas diferenças temporárias como tributáveis, constituindo um passivo por impostos diferidos. As diferenças podem ser dedutíveis também. E as dedutíveis significa que a empresa hoje vai pagar mais imposto do que deveria e segundo a contabilidade, mas no futuro pagará menos imposto porque poderá vir a deduzir determinados encargos. Estamos no âmbito de ativos por impostos diferidos, aqui nas diferenças temporárias dedutíveis. Portanto, são as diferenças temporárias que nos vão permitir reconhecer impostos diferidos, sendo que os impostos diferidos, eles, como se baseiam na norma contabilística e de relato financeiro número 25, é aqui onde está contemplada a questão do imposto diferido, são as empresas que aplicam o regime geral do sistema de normalização contabilística constituído por 28 normas que efetivamente reconhecem impostos diferidos. Também as entidades que obedecem às normas internacionais de contabilidade reconhecem impostos diferidos. E as pequenas entidades, que estão abrangidas pela norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, elas podem reconhecer impostos diferidos, mas apenas na questão de adotarem o modelo de revalorização para os seus ativos fixos tangíveis. Portanto, é nestas circunstâncias que estas entidades reconhecem impostos diferidos. Ora, para melhor entendermos tudo isto, vamos ver aqui uma questão de exame à Ordem dos Contabilistas Certificados, dia 7 de junho de 2025, versão A. Uma questão de contabilidade financeira. É uma questão muito simples, mas dá para extrair a partir daqui vários conceitos importantes para percebermos o que é que significa isto dos impostos diferidos e o impacto que isto virá a ter ao nível das demonstrações financeiras. Uma entidade, é a questão número 21, uma entidade, após efetuar a análise do risco de incobrabilidade das dívidas a receber, optou por efetuar o reconhecimento de uma perda por imparidade no valor de 20 mil euros relativa a uma dívida de um cliente, relativamente à qual não existe qualquer processo judicial em curso. O valor da perda por imparidade reconhecida corresponde a 80% do montante da dívida, sendo que esta se encontra à data em mora há 3 meses. Ora, portanto, se a empresa decide reconhecer uma perda por imparidade de 80% do montante da dívida e se essa perda por imparidade é de 20 mil euros, o montante da dívida total é de 25 mil. 25 mil euros vezes 80%, 20 mil. E 20 mil é o valor da perda por imparidade que vai ser reconhecida. 25 mil é o tal valor nominal da dívida, que está em mora há 3 meses. Tendo em consideração somente o impacto desta operação e considerando uma taxa de IRC
de 25%, isto é meramente exemplificativo, os 25%, no final do período em que foi reconhecida aquela perda por imparidade, deverá ter sido reconhecido. Temos aqui 4 possibilidades de resposta, uma delas está certa, eu vou resolver e depois já indico qual a questão ou qual a resposta que está correta. Bom, isto é uma diferença temporária e é uma diferença temporária que resulta do seguinte. Em primeiro lugar, a empresa vai ter de contabilizar uma perda por imparidade. Tem um cliente devedor de 25 mil euros, está em mora há 3 meses e decide-se pelo reconhecimento de uma perda por imparidade e, nessa base, a perda por imparidade é contabilizada debitando gastos do período, a conta 6511, perdas por imparidade em clientes por 20 mil, e creditando uma conta de diminuição de ativo, a 219, clientes perdas por imparidade acumuladas por 20 mil. Ou seja, aplicou-se aqui um pressuposto de uma prudência e reconhecemos imediatamente a perda. Isto tem impacto nas demonstrações financeiras. A demonstração dos resultados é impactada porque esta perda por imparidade ela vai figurar como um gasto do período, imparidade de dívidas a receber, e virão os resultados contabilísticos da empresa menores, e virtualmente poder-se-á pensar vamos pagar menos imposto, mas na verdade não vamos, porque já vamos ver que isto não é fiscalmente aceito, e também tem impacto no balanço, quer pela via da diminuição do resultado contabilístico, que impacta o capital próprio da empresa, diminuição, e pela via da diminuição do ativo, porque este cliente que tem um valor nominal de 25 mil euros, agora com a redução de 20 mil, passa a ter um valor de 5 mil, um valor contabilístico de 5 mil. Isto leva-nos ao conceito muito importante, que é o conceito da base contabilística. A base contabilística representa o valor pelo qual o ativo está registado no balanço segundo as regras contabilísticas. A dívida era de 25 mil euros, reconhecemos uma imparidade de 20 mil, passamos a ter uma base contabilística de 5 mil. E a base fiscal representa o valor atribuído ao ativo ou ao passivo para efeitos de cálculo dos impostos. O valor é que, o nosso exemplo é que a dívida de 25 mil euros, porque ainda tem uma morosidade de apenas 3 meses, não é fiscalmente aceite na íntegra. Portanto, a base fiscal são 25 mil euros, porque esta imparidade não é de todo dedutível, porque estamos apenas com 3 meses de mora. E só a partir dos 6 meses é que começa a ser gradualmente aceito do ponto de vista fiscal. Há uma diferença entre a base fiscal de 25 mil e a base contabilística de 5 mil. E essa diferença é de 20 mil. E é na base desta diferença, que é temporária, e é temporária porque reverterá gradualmente conforme as regras fiscais que permitam a dedução da perda, porque ela virá a ser aceite no futuro, já vamos ver isso, e é dedutível, porque no futuro esta diferença resultará em deduções fiscais, reduzindo o lucro tributável e poupando imposto. Porque entre 6 a 12 meses vai ser aceita 25%, isto com base no código do IRC, não é? No artigo 28A, aliás, no artigo 28B, e depois, assim gradualmente, vai sendo aceito. 12, 18 meses 50%, 18, 24 meses 75% e mais de 24 meses virá a ser aceite em 100%. E, portanto, quanto ao reconhecimento da perda por imparidade, é feita e logo a seguir multiplica-se os 20 mil euros por 25% e debita-se a conta 2741 ativos por impostos diferidos por 5 mil. Está reconhecido assim o ativo por imposto diferido. O nosso direito a vir a recuperar este valor, creditando a conta 8122, imposto diferido por 5 mil. E no futuro,
nós vamos recuperar estes valores porque temos aqui os limites que a autoridade tributária estabelece para estes créditos. A verdade é que o que acontece neste momento é que a contabilidade reconhece agora o resultado reduzido em 20 mil euros, mas a fiscalidade só reconhece depois a dedução gradual ao longo dos anos. Atualmente eu pago mais imposto, mas reconheço um ativo por impostos diferidos que vou poder recuperar gradualmente conforme as regras fiscais. Com 3 meses de morosidade não tem hipótese de aceitação fiscal, até porque não existe aqui nenhum processo de insolvência e, portanto, não é fiscalmente aceito. Nós temos de acrescer na declaração modelo 22 os tais 20 mil euros, mas com o tempo, e se o cliente continuar com a sua dívida, quando a morosidade estiver compreendida entre 6 a 12 meses, a aceitação fiscal será de 25%, entre 12 a 18 meses, 50%, de 18 a 24 meses, 75% e mais de 24 meses, 100%. E quando isso acontecer, vamos fazer a reversão do lançamento inicial, mas isto é com o tempo, não é? Quando a morosidade estiver compreendida entre 6 a 12 meses, o fisco já aceita 25% e, portanto, a dedução fiscal já será permitida em 25% do valor em dívida e, nessa altura, fazemos lançamento de reversão do ativo por imposto diferido, que no fundo é um lançamento em que debitamos a conta 8122, que anteriormente foi creditada, e debitamos a conta 2741, que anteriormente foi debitada, e vamos fazendo gradualmente a reversão do imposto diferido com esta possibilidade que o código do IRC me vai dando de aceitação gradual, aceitação fiscal gradual. Posto isto, e voltando aqui à questão número 21, no final do período em que foi reconhecida aquela perda por imparidade, deverá ser reconhecido, vimos ainda há pouco, um ativo por imposto diferido no montante de 5 mil euros. É a linha A a resposta correta, que foi precisamente aquilo, e recuando aqui um pouco na nossa resolução, foi precisamente aquilo que acabamos de reconhecer logo após o reconhecimento da perda por imparidade, e como ela não é fiscalmente aceite, porque está em mora apenas 3 meses, reconhecemos este nosso direito de vir a recuperar este imposto nos próximos períodos, à medida que o código do IRC assim gradualmente o vai permitir, conforme eu já expliquei. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.